Oi, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho de 0 a 6 anos te respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar no link que eu deixei ou nos comentários ou na descrição desse vídeo. Te espero! Os prejuízos de criar o seu filho como antigamente. Eu sou Giovana Monzani, educadora parental, e eu ensino quem tem filhos de 0 a 5 anos a fazer ele te respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Bem-vindos ao programa Luz no Fim do Túnel. É um espaço para nos aprofundarmos em alguns temas, para vocês se sentirem seguros como pai ou mãe, para que a gente possa transformar o lar onde vocês vivem em um lar onde seus filhos te respeitem, que eles cooperem, onde todos convivam em harmonia. E no episódio de hoje vamos falar os prejuízos de criar o seu filho como antigamente, porque não manter a educação da forma que foi feita na geração passada. Eu queria trazer aqui uma reflexão para vocês. Bom, a minha missão nessa live vai ser explicar para vocês todos os prejuízos, os danos de uma educação tradicional e o que essa nova forma de educar traz de diferente e quais os benefícios dessa forma de educar vão trazer, dessa forma respeitosa de educar. Então, eu queria saber de vocês, quem ainda tem dúvida de qual educação aplicar, quem aí já se sente seguro e quer colocar em prática a disciplina positiva, a educação respeitosa, mas ainda não está conseguindo. A gente vai entrar bastante nesse tema, são muitos assuntos dentro desse tema, mas a gente vai entrar aos poucos em cada um deles. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a nossa sociedade mudou ao longo dos anos, certo? Antigamente, você usava que carro? Como é que era esse carro? Como é que era o motor desse carro? Como é que era o seu celular? A tecnologia evoluiu, os celulares evoluíram. Se você tiver a opção de comprar um carro atual ou um carro antigo, você vai preferir comprar um carro antigo? Não, você valoriza, né, essa nova tecnologia e você vai querer comprar algo mais recente. E a sociedade mudou não só a parte tecnológica, ela mudou a visão, os valores, a forma como ela trata as crianças, e nada mais coerente do que acompanhar essa evolução transformando a forma com que você educa o seu filho. Então, a sociedade, ela se transformou. Antigamente, as crianças eram marginalizadas. Elas não tinham espaço, elas eram tratadas como um ninguém. Elas eram tratadas como seres que incomodavam ali. E aí, a sociedade evoluiu um pouco e elas foram começadas a ser tratadas dentro da sociedade como mini adultos. E aí a sociedade começou a evoluir um pouco mais e entender que criança não é um mini adulto. A criança é um ser diferente do adulto, que tem necessidades diferentes, tem capacidades diferentes, tem até o físico diferente do adulto. E a gente deve respeitar isso. Acontece que nesse meio do caminho, o que aconteceu? Ao invés da gente ir para o meio termo, a gente começou a entrar num âmbito onde as crianças começaram, ao invés de ser respeitadas como elas são, começaram a virar o centro. Então começou a se vir muito uma corrente que vinha contra a corrente antiga dessa criança no centro. E aí muitos pais, mães começaram a se queixar de que não dá também para fazer tudo pela criança, dedicar a vida inteira pela criança, parar a todo momento para atender a criança, e isso está correto, a criança não deve virar o centro do universo. Agora, algumas coisas a gente começou a perceber que não estavam funcionando bem, inclusive no sistema educacional. No sistema educacional, como é que se era feito o aprendizado? O aprendizado vinha de fora para dentro. Então, o professor ensinava, a criança absorvia a informação e aprendia. Quando a criança não aprendia, dentro das escolas, essa criança era punida, ficava de cara para a parede. Lá atrás, recebia uma palmatória, que era, para quem não conhece, era um objeto de madeira que tinha os furinhos, batia na mão da criança e ficavam aqueles furinhos. Inclusive, no Japão se faz muito essa questão de punição, e é um país com índice alto de suicídio, porque as pessoas têm muito medo de errar, elas não aceitam o erro, e a gente foi percebendo que essas coisas não estavam legais na construção de um ser humaninho que ia virar um adulto. E a gente buscou transformar o sistema educacional, assim como as informações tecnológicas. A sociedade mudou como um todo. Né? Antigamente, a gente achava, de certa forma, tudo bem fazer piadas extremamente preconceituosas. Hoje a gente já sabe que isso pode ofender o outro, a gente não está na pele do outro. Então é isso, a gente vai evoluindo ao longo do tempo.
E assim como o dia a dia, a forma de enxergar as coisas mudaram, o mercado de trabalho mudou. Então, obviamente, o que ia se esperar do seu filho? Seu filho ia chegar lá na frente para fazer uma faculdade e ele ia chegar numa empresa, onde quer que fosse, e ele tinha que ser obediente. Ele tinha que ter aquela obediência cega. O chefe gostava de mandar e os funcionários obedecerem. Acontece que muito desses cargos de obediência já foram trocados por máquinas e vão ser trocados cada vez mais. Então, o que o seu filho vai chegar no mercado de trabalho? O que vão pedir dele? Raciocínio lógico, vão pedir dele inteligência emocional, vão pedir dele uma boa habilidade para solucionar problemas, e nisso a gente não encontra na educação de lá de trás. Ou seja, você está continuando fazendo igual os seus pais, mas o mundo já evoluiu. Você está mandando o seu filho para o mundo com o iPhone 5, sendo que as pessoas já estão no iPhone 14, nem sei qual que as pessoas estão, porque eu não sou muito ligada a essas inovações tecnológicas, mas só para fazer um paralelo e te mostrar que você está mandando seu filho para o mundo com uma TV daquelas antigas, preta e branca, e as pessoas já estão na TV plana, com tecnologia. Seu filho vai chegar lá na frente e vai bater a cabeça. Então a ideia é pegar o que a gente tem de interessante que funcionou na geração passada e atualizar com todas as informações que a gente tem hoje. Antigamente não existia radiografia, não era possível ver as imagens do cérebro de uma criança, não era possível entender um ser humano pequeno a fundo. Hoje a gente entende as capacidades e as limitações. Então, nada mais coerente do que alterar essa forma que vinha sendo feita a educação. Então, o que eu estou dizendo aqui não é uma crítica à geração passada. Não estou aqui levantando a bandeira para você apontar o dedo para sua mãe e agora brigar com a sua mãe por tudo que ela fez, muito menos com seu pai. Isso não vai mudar nada. Você não vai conseguir mudar seu passado. Seu passado já passou. Então, a ideia aqui é acolher os seus sentimentos. Tudo bem você ficar chateado, tudo bem você ficar com medo, acolher a sua criança lá de trás, que muitas vezes foi violentada, foi agredida e até normalizou isso. Hoje em dia considera a violência e a agressão coisas normais. Eu vejo muitas pessoas, mas minha mãe bateu mesmo com a Havaiana e isso funcionou muito bem. A pessoa começou a precisar normalizar tanto essa situação que ela não consegue nem perceber os malefícios que tudo isso causou. Então a ideia não é gerar um sentimento de revolta, e sim gerar um sentimento de responsabilidade, se responsabilizando que, beleza, quando eu era criança, eu não podia escolher. Agora, como adulto, eu posso escolher. E eu escolho fazer diferente para o meu filho. E ter a noção também, gente, que os nossos pais, eles não tinham tudo isso que eu falei lá atrás. Eles não tinham essa consciência do que ocasionava o bater, do que ocasionava o coibir. Nas escolas era feita dessa maneira. A sociedade funcionava dessa maneira. E, para a época, aquilo se considerava que se funcionava bem. Então, é a mesma história do leite condensado. Antigamente, quando as mulheres precisaram voltar para o mercado de trabalho, porque se precisava de uma mão de obra nas fábricas, o que a Nestlé fez? Lançou a propaganda do leite condensado. E muitas mães deram leite condensado para os filhos, achando que estavam proporcionando a melhor nutrição possível, porque era aquilo que se acreditava na época, era aquilo que se foi propagado. Adianta você apontar os dedos para sua mãe agora e falar: você me deu leite condensado, por isso que eu sou viciada em açúcar, por isso que eu sou viciada em diabetes. Não adianta. Agora você vai lidar com isso, vai abraçar a sua criança de lá de trás. Para mim é muito difícil realmente parar de comer doce, mas eu entendo que minha mãe fez o que era possível e hoje eu vou buscar quebrar esse ciclo e fazer uma nova apresentação de comida para minha filha, porque eu sei que o leite condensado não é mais saudável. Mas antigamente que era bom. Gente, quem está aqui acreditando que a leite condensado ainda é melhor do que leite de peito, volta duas casas e lê um pouco assim, se informa um pouco melhor. Porque antigamente eram propagadas informações que hoje se comprovam que não são reais. A ideia é entender que eles fizeram o que eles achavam que era certo e tá tudo bem, mas agora a gente precisa fazer diferente. Por quê? Porque a ideia não é estagnar no tempo,
É buscar pegar o que funciona e adaptar, porque tudo mudou. As roupas não são iguais, a moda mudou, a tecnologia mudou. Você vai botar o seu filho no mundo com a mesma educação de lá de trás? Seu filho vai ficar obsoleto, com uma educação obsoleta. É isso, é o exemplo do celular, da TV, é o exemplo até de moda. As pessoas hoje estão se vestindo de um jeito, é como se você botasse ela com um vestido com aquele corpete todo justo, uma saia toda armada para andar no metrô. Hoje em dia não cabe mais essa roupa. Os tempos mudaram. Antigamente as pessoas tinham tempo livre para fazer várias coisas. Hoje as pessoas têm que gerir melhor o tempo delas, porque o tempo é mais acelerado. Então, se você educar igualzinho seu pai e sua mãe educou, seu filho está perdido. E mais, o seu filho hoje em dia precisa ter muita inteligência para fazer escolhas. Porque hoje ele tem livre-arbítrio mais do que lá atrás. Ele tem mais opções. E se você não ensinar ele a escolher, ele vai se embananar todo quando ele tiver que fazer as primeiras escolhas. Seguindo, então, essa linha de raciocínio, eu queria trazer aqui 2 histórias, que talvez fique um pouco mais claro para quem está iniciando esse tema agora, a questão do obedecer, do respeitar, do cooperar. Eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas já ouviram, mas eu vou trazer algumas questões diferentes aqui. Eu tive uma criação, de certa forma, respeitosa. Os meus pais não me batiam, meu pai não acreditava em palmada, ele era muito contra bater, ele não acreditava em violência física, mas, ao mesmo tempo, eu tive uma criação muito exigente. Então, meus pais acreditavam muito no você vai sofrer as consequências. Só que isso, para uma criancinha de 2 anos, pode soar muito errado na cabecinha dela. Eu vou contar um exemplo que eu contei há pouco tempo nos stories e vou falar mais da minha história. Quando eu tinha por volta de 3 anos, eu fui tentar botar a mão na tomada e foi muito doido que o meu filho me perguntou: mamãe, você já tomou choque? E essa história veio à tona. Meu filho mais novo tem 3 anos. Meu filho mais velho que perguntou isso tem 5. Então, isso veio à tona justamente no momento que eu tinha 3 anos, meu filho tem 3 anos agora. É a educação que eu tive e a educação que eu tenho agora. Tudo que aquilo que a minha mãe escolheu me oferecer gerou hoje. E ela falou: Giovana, não bota a mão na tomada. E eu, super curiosa, queria botar a mão na tomada. Ela falou de novo e na terceira vez ela falou assim: vou deixar ela botar a mão na tomada. Eu botei e tomei um choque danado. Mas o pior não foi tomar aquele choque. O pior na época foi ouvir. Eu deixei você botar a mão na tomada para você aprender a me respeitar. Porque eu já tinha te avisado. E você continuou insistindo. Então foi para você aprender que tudo na vida tem consequência. Caramba! Mas aquilo para uma criança de 3 anos é fora da realidade. Porque o que era eu ali? Eu era um ser humano diferente de um adulto. Lembra que eu falei que na sociedade lá atrás as pessoas eram criadas como mini adultos? Ela ainda estava nessa fase. Só que ela não tinha consciência que eu estava na fase da exploração. Então ela estava falando comigo, provavelmente cozinhando uma comida, fazendo alguma coisa, e eu não estava ouvindo o que ela estava falando. Eu estava muito envolvida em descobrir o que era aquele buraco mágico, o que tinha dentro daquele buraco mágico. Então é lógico que naquela época eu não fiz para afrontar a minha mãe, como ela interpretou lá atrás. Eu amava muito minha mãe e eu queria muito agradar ela. Eu fiz porque eu queria matar o meu instinto de curiosidade. Então, quando ela falou isso, ao invés dela me ensinar a respeitar ela, respeitar comandos, ordens, sabe o que eu aprendi naquele momento? Eu digo porque eu vivi. Eu aprendi que eu não podia confiar nela. Eu aprendi que ela não ia me proteger dos perigos do mundo. E eu não estou falando poupar de dor e sofrimento. Estou falando perigos de me machucar. Ela me expôs ali para me ensinar uma lição. E eu apenas aprendi, naquele momento, que eu só podia contar comigo mesmo. Que eu estava sozinha para aprender as minhas lições. Que eu não podia contar com adultos responsáveis. Que esses adultos responsáveis iam me expor a consequências a todo momento que eu errasse. Ou seja, eu me senti sozinha no mundo. E é isso que você precisa entender para mudar essa chave. Do que você, naquele momento, quer ensinar para o seu filho. A educação tradicional ensina apenas que se seu filho errar, ele vai ser punido. Imagina a pressão disso. Como eu falei aqui, é uma educação que deixa a criança em pânico num momento que ela está na fase de errar. Ela viveu pouquíssimo tempo, ela não sabe o que é uma tomada, ela não sabe o que é um choque. Algumas coisas ela vai precisar aprender com vivência, mas o mundo já vai expor ela a grandes perigos. Você está ali para ser o porto seguro dela, não para deixá-la realmente meter a mão na tomada para se lascar e aprender causa e consequência. Ela só vai aprender a ter medo de errar, a ter medo de contar a verdade para você. Ela vai quebrar um vínculo fortíssimo de confiança com você.
grandes chances de uma hora que ela esteja passando por uma dificuldade enorme na sala, que o amiguinho esteja batendo nela, ela ficar apavorada de descontar e ainda tomar um esporro. Então não seja esse pai que amedronta o filho, seja o pai que acolhe o filho. O seu filho tem que correr para você e não de você. E eu não estou falando aqui do lugar de uma mãe que nunca errou. Eu estou falando do lugar aqui de uma mãe sargenta que já bateu no Gabriel, que o Gabriel já teve medo de mim, de se tremer da cabeça aos pés. Então, eu não estou falando aqui do lugar de uma pessoa que teve uma infância extremamente fácil. Lógico que eu não passei por nenhum abuso e tem infâncias muito mais difíceis do que a minha, mas eu também tenho os meus traumas, eu também tenho as minhas armaduras. Então, eu não estou aqui falando do lugar de uma pessoa que nunca erra, de uma mãe que sempre acerta. Eu estou falando do lugar de uma mãe que tirou esses óculos embaçados, que enxergava que a melhor forma era fazer uma criança tremer nas bases, não questionar nada e obedecer igual um soldado. E eu percebi, no fundo do meu coração, toda hora alguma coisa gritava: tem alguma coisa errada. O que você está fazendo é violentar o direito do seu filho. O que você está fazendo é judiar do seu filho. O que você está fazendo é covarde com seu filho. E eu comecei a buscar informação. E foi uma jornada muito difícil para mim. Por quê? Porque eu fui sozinha nessa jornada. Eu li um livro e depois li outro livro. E disciplina positiva não era aquilo que me completou por inteiro. E aí eu busquei um pouco mais com Daniel Siegel, que é um neurocientista. E aí eu fui estudar um pouco mais. Esse processo, além de ser muito difícil, porque eu fui criada num ambiente mais autoritário e eu tinha as minhas cicatrizes, eu fui buscando informação do zero. E eu explodia. Todo dia eu me prometiam, não vou explodir. E eu explodia com os meus filhos. Então não foi do dia para a noite, não achem isso. Mas em nenhum momento eu cogitei desistir. Em nenhum momento que a minha vizinha, a minha mãe, ninguém me falava: Giovana, não tá funcionando. Meu marido me falava: não tá funcionando. Um irmão continua batendo no outro. Eu falava: então eu não aprendi direito. Eu vou ler outro livro. Porque eu sei que o caminho tá certo. Eu posso estar tropeçando, mas eu tenho certeza de onde eu quero chegar. Eu não tenho mais dúvida disso. E quando eu consegui ter essa certeza, tudo foi aos poucos, tá, gente? Não foi do dia pra noite. Todos os nozinhos foram desenrolando quando eu tirei esse óculos e percebi que a obediência não era o caminho. Porque quando você fala para o seu filho obedecer, quando eu falava para o Gabriel obedecer, eu falava assim: desliga a TV. E aí eles tinham que falar: sim, senhora. Mas ele não nasceu para atender minhas expectativas. Ele é um ser humano diferente de mim. E tudo bem se ele não quiser desligar aquela TV naquele momento. Então, cabe a mim me conectar com ele antes, abaixar e falar: filhinho, daqui a pouco eu vou precisar desligar a TV. E se ele chorar e se frustrar, tudo bem. Mas você ensinou para ele uma regra e limite baseado no respeito, não na obediência cega. O seu filho tem que obedecer regras e limites e tem que te enxergar como uma figura de autoridade. Mas se ele só te obedecer, ele vai chegar lá na frente um soldadinho e ele vai aprender das relações que ele precisa ser obediente. E provável que ele seja um pau mandado lá na frente. Você não está ensinando ele a argumentar com você. Você não está ensinando ele que ele tem direito. Você não está ensinando para ele que o seu limite termina quando o dele começa. Você está ensinando para ele que ele não tem limite. Qualquer um pode invadir o limite dele a qualquer momento. Porque ele tem que te obedecer. E é isso que estava acontecendo dentro da minha casa. E eu percebi. E eu fiquei, assim, bem chateada. Quando o Gabriel derramou um copo de água na mesa, ele se tremeu inteiro. Eu não falei nada. Ele se tremeu inteiro. E aí eu pensei, essa mão desse tamanho, de uma criança de 2 anos, que nem coordenação motora tem, que está na fase de exploração, que está no direito dele de errar, está apavorado porque eu estou descontrolada. Porque eu estou descontrolada. Eu preciso me regular para essa criança ter qualidade de vida. Ele está em alerta o tempo todo. Ele está no modo luta e fuga todo. Porque eu, que era, quando as crianças estavam, quando a sociedade estava na selva, aparecia o leão e a gente entrava no modo de luta e fuga. Eu sou o leão dentro da casa dele, só que eu não saio da casa dele. Eu estou o tempo todo olhando para ele com esse olhar de leão, com o olhar do martelo do juiz, que vai martelando a dignidade da criança. A criança, ela não tem direito de estar com sono, de estar com fome, de estar na fase de desenvolvimento, porque ela precisa atender suas expectativas, de ficar calado na hora que quer, de desligar na hora que você quer. Ela não tem direito de estar num dia de mau humor. Que sociedade é essa? Continua massacrando as crianças. Então vamos para o meio termo. Não vamos para os extremos. Os extremos fazem muito mal. E uma outra história que eu quero trazer aqui é de uma aluna que eu tenho muito orgulho, a Juliana. Ela ganhou, eu fiz um desafio no curso e ela ganhou esse desafio.
Ela é extremamente dedicada, mas ela era uma das mães que tinha mais dificuldade, porque apesar dela ter uma formiguinha nela dizendo que esse caminho que ela optou não era de educação mais efetivo, ela é professora, no fundo ela esbarrava muito com a personalidade dela e eu me identifiquei muito nela, uma personalidade explosiva, muito autoritária. E quanto mais a filha dela fazia birra, mais ela virava autoritária. E aí o que que aconteceu? Um ciclo que já era desconfiado, assim, a criança ela era muito reativa, ela não aceitava nada. E o que que aconteceu? Essa criança mudou? Não. A Ju entendeu a diferença de respeito e obediência. E ela mudou a forma que ela ensinava regras e limites. Ela mudou a forma como como se colocava como uma figura de autoridade. Por que uma figura de autoridade, gente? Vamos falar a verdade. Quando a gente vê alguém histérico numa sala de aula, um professor, senta ali, senão eu vou te bater. O que a gente acha dessa pessoa? Que ela não tem autoridade nenhuma. Se chega um guarda para mim completamente descontrolado, eu vou obedecer ele porque ele tá com uma arma na mão. Mas eu não vou enxergar ele como uma figura de caramba, eu preciso seguir o que esse cara tá falando. Eu vou fazer por medo. E a Ju percebeu isso. E quando ela conseguiu começar a colocar isso em prática no dia a dia dela, hoje ela fala, eu tenho semanas incríveis. Às vezes eu tenho recaídas, às vezes eu tô mais cansada, mas cada vez mais eu tenho mais dias incríveis dentro de casa, porque eu consegui transformar essa visão. Outro exemplo que eu quero trazer aqui legal, esses dias, no domingo, eu fui na piscina com os meninos e eu tô meio gripada, né? Então eu não queria entrar na água. Eu fui com eles para eles gastarem energia e eu fiquei lá de fora. E aí eu falava, joga a bola, para eles brincarem entre eles. Eu levei uma bolinha pequena. E meu mais velho falou assim, não, mamãe, não pode jogar bola dentro da piscina. Falei, filho, por que você acha que não pode jogar bola? No condomínio que a gente morava, porque eu me mudei, realmente não podia jogar bola na piscina. Mas aqui, alguém te falou que não pode? Aí ele falou, mamãe, prefiro que você pergunte pro salva-vidas. Olha isso, uma criança de 4 anos. Aí eu falei, vamos lá então que a gente vai perguntar. Eu falei, pode jogar bola aqui? Ele falou, olha, eu não falei nada e eu deixo algumas crianças jogarem bola aqui, quando tá mais vazio. Mas realmente tem uma placa ali, proibido jogar bola na piscina. E a cara caiu no chão. Ele viu a placa, ele estava atento para as regras e normas, sem ninguém ver e sem ninguém falar para ele que não podia. Ele já sabia o que era certo e errado. E eu não precisei punir ele, nem me desgastar, nem falar nada. Ele que me ensinou a regra. Isso já aconteceu com ele, ó, muitas vezes, porque ele é muito mais atento que eu. Não só porque ele é mais atento do que eu, porque eu tô administrando muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tô pensando no trabalho, eu tô pensando no bem-estar dele, do irmão dele, o que eles vão comer no almoço. Eu tô pensando em um monte de coisa. Ele tá pensando ali em respeitar regras e limites. Porque eu mostrei no dia a dia a importância disso para as coisas funcionarem bem. Então, vocês percebem a diferença de uma educação tradicional? Provavelmente, numa criança que é educada da forma tradicional, ela olha em volta e ninguém tá vendo, vou continuar jogando minha bola. Agora, quando eu paro, abaixo para ele e falo, filho, aqui não pode jogar bola, porque imagina, se você tá distraído e alguém taca a bola e cai na tua cabeça. Não seria legal, né? Então, a gente não vai deixar o outro correr esse risco. Então, quando eu explico isso para ele, ele naturalmente ele quer respeitar essas regras, porque ele entende que para a sociedade conviver bem, ele precisa. Olha quantos exemplos, né? Então, hoje o que a gente mais vê são adolescentes respeitando os pais. Porque quando os pais perderam o poder deles, que era o poder de força física e de pagar a conta, qual pai ou mãe nunca falou, enquanto você morar embaixo do meu teto, eu que mando em você? Que isso? Isso é uma pessoa que não tem autoridade nenhuma para mim. Uma pessoa com inteligência emocional ri por dentro, fala, é isso que você tem? Dinheiro? Pelo amor de Deus. Agora, uma pessoa que olha de você para igual, assim, não de igual para igual porque você é autoridade, mas te respeitando, te olha e fala assim, olha, o que você fez não foi legal. Dentro dessa casa, a gente não admite desrespeito. Não é porque eu pago as contas, e sim porque eu também te respeito. Então, eu exijo que você me respeite. Olha a diferença. Então, não adianta gritar. Quanto mais velho seu filho for, mais você vai perder a autoridade. Não adianta repetir várias vezes. Não adianta bater, porque aí uma hora o bater vai ter que ser mais forte. O castigo vai ter que ser pior. Não é assim que se gera consciência. Seu filho precisa que você efetivamente ensine. Mas eu entendo que toda mudança gere medo. Tá, pessoal? Quando eu comecei a aplicar a disciplina positiva, comecei com disciplina positiva.
não como educação consciente. Eu seguia os princípios da Jane Nelson. Eu tinha medo de julgamento, tinha muito medo dos meus filhos ficarem sem limite, de eu perder o controle. As crianças, elas ficam mais questionadoras, elas começam a não admitir desrespeito seu e de mais ninguém, elas começam a querer saber o porquê das coisas. Mas isso tudo está dentro do esperado, porque para você se desenvolver como um indivíduo e como ser humano, tudo que eu falei aqui está dentro do esperado. Né? Mas isso realmente gera medo, é o medo do desconhecido, o medo do novo. Então, uma reflexão que eu queria trazer para vocês é: vai com medo mesmo. Quando você se conscientiza do principal que eu falei lá no início da live, de todos os benefícios, todas essas mudanças, que você pode sim trazer regras e limites, que você pode sim se colocar como uma figura de autoridade, mas sem massacrar a dignidade do seu filho, você para de ter esse medo. Porque o medo paralisa, igual para os nossos filhos. O medo tem que vir acompanhado de coragem, de gana de mudança. Senão ele paralisa. E a gente fica naquele ciclo de pai para filho, de filho para avô, e não sai daquilo. Você precisa ter força de vontade para sair desse looping, não é fácil. Diferente, né, de ser permissivo, essa é uma proposta que traz firmeza, que propõe autonomia para a criança. Outra coisa que acontece, que eu vejo muito, é que as pessoas não percebem que essa educação lá de trás gera um trauma transgeracional. O que é isso? Como minha mãe falou para eu botar o dedo na tomada para dar choque, a minha educação, por mais que eu queira que isso não seja feito, gerou um trauma, de eu me sentir pouco acolhida, de eu me sentir sozinha nesse mundo. Se eu me sinto sozinha nesse mundo, o que eu vou ensinar para o meu filho a se sentir sozinho nesse mundo? Por quê? Porque a gente só consegue iluminar quando a gente é luz. Então, os traumas vão sendo passados de geração para geração. Então, quando a gente consegue identificar, mesmo com medo, que aquilo é nosso e não do nosso filho, a gente consegue respeitar o nosso filho. Então, naquela hora da tomada, se a minha mãe percebesse que eu não estava afrontando ela, se aquilo era um trauma dela, ela perceberia que eu só queria explorar. E ela falaria comigo de forma gentil. Filha, eu sei que agora você está numa fase que você não vai ouvir, então eu vou tampar esse buraquinho da tomada para você não botar o dedo, tá? Depois eu te explico melhor o que é isso. Imagina com 2 anos uma criança entender o que é buraco de tomada. Então a educação passada, ela deixa muitos traumas, muitas marcas. Ela nos traz a sensação que somos inadequados o tempo todo, que não temos direito de errar. Isso é péssimo. As pessoas de gerações passadas não se arriscam. Elas ficam na mesmice. E como é que ela vai ganhar um salário alto? Um diretor não fica na mesmice. Um empresário não fica na mesmice. Precisa correr risco todo dia. Outro medo muito comum, o receio de estar preparando a criança para o mundo com essa nova educação. Sabe o que acontece? Na educação tradicional, a gente não preparava a criança para o mundo. Pelo contrário, a gente mimava ela. Porque nesse caso, por exemplo, do Gabriel derramar o copo d'água, igual eu falei que ele ficaria em pânico, eu privei ele de experienciar o erro com leveza. Se eu tivesse deixado ele se frustrar, ao invés de sentir medo, aí sim eu ia estar preparando ele para a vida, gente. Certo? Na educação punitiva, na obediência, a criança ela sente um monte de sentimento misturado que não era a hora dela sentir. Ela não consegue aprender. E ela aprende o tempo todo que ela é inadequada. Ela tem que se sentir capaz até para fazer menos birra. Então, para ela fazer menos birra e querer cooperar, ela tem que se sentir aceita e importante. E ela só vai se sentir aceita e importante se você respeitar ela, ao invés de ficar exigindo obediência. Outro grande receio é falta de tempo. Só que, na verdade, isso é justamente o contrário. Quando você cria de uma maneira obediente, você tem que estar sempre fiscalizando ali. Porque o seu filho, ele vai depender da punição. Mas, quando o seu filho está num ambiente de cooperação, se sentindo aceito, ele vai se responsabilizar pelos seus atos. Ele vai querer cooperar. Giovana, isso é muito bonito na teoria. Não é só na teoria, tá bom? Para de botar desculpa. Tira essas amarras do seu braço, tira essas correntes. Para de fazer isso com a sua família. Não é mentira, não é porque você está encontrando dificuldade que é impossível. Lembra da minha história lá atrás? Eu encontrei um monte de dificuldade, mas em nenhum momento eu pensei que era impossível. Eu sabia que era possível. Eu já tinha visto um monte de exemplo. Se você entrar e começar
a conversar e começar a estudar mais sobre esse assunto, você vai ver quantas crianças, quantos adolescentes foram criados nesse outro tipo de modelo e como foi maravilhosa essa criação. Então, não ache que porque você não está conseguindo que isso não é real. Dê uma oportunidade. No início vai ser difícil. Só o mais difícil é mudar esse ambiente de reatividade, onde você está à flor da pele e seu filho está à flor da pele, porque até hoje você só conseguiu fazer uma disciplina consciente. Então, isso está te demandando tempo, o filho está mais reativo. Quanto mais ele fica mais reativo, mais te demanda tempo. Quando você consegue sair um pouquinho desse looping louco, você fala: caramba, Giovana tinha razão. As coisas só estavam muito fora de ordem. As coisas só estavam muito confusas. Agora eu entendi do que ela está falando. Aí daqui a pouco você volta um pouquinho para esse looping, aí você consegue se afastar mais. Isso faz parte do processo, gente. Então, quando você começar a conseguir implementar uma disciplina respeitosa, você vai ver os seus filhos brincando no chão sozinhos e você podendo ler um texto. Você vai ver o seu filho falando do exemplo da bola, sem você precisar levantar da cadeira igual uma louca e falar: "Eu não pode jogar bola, eu já falei!" Ele que me falou: "Não pode jogar bola." Beleza, eu guardei a bola e dei as argolas para ele. Ele que resolveu o problema. Ele vai começar a te trazer um monte de solução. Vocês vão ver que incrível essa nova forma de educar. Vocês vão ver como o filho de vocês são capazes, como vocês são capazes de fazer melhor, sabe? Assim, eu não consigo aceitar que essa geração vai fazer igual a passada. Que a havaiana que educa, a havaiana coíbe. Sabe o que a havaiana faz? Você tem uma parede mofada. Aí você pega e passa uma tinta por cima. Sumiu o mofo. Daqui a pouco vai mofar a parede de novo. Aí você vai lá e passa a tinta por cima. Tá gastando tempo, dinheiro. Só vai resolver o problema quando você quebrar essa parede. Ah, mas eu não tenho tempo para quebrar essa parede. Se você não arrumar tempo para quebrar essa parede, você vai continuar passando tinta em cima. Até o dia que você parar e falar: não, agora eu vou quebrar isso, vou resolver, vou gastar um pouco mais de dinheiro, vou gastar um pouco mais de tempo, mas vou resolver o problema. É sobre isso. O chinelo, o levar para o quarto, é a mesma coisa. Vocês estão pintando uma parede mofada, que vocês vão ter que pintar e pintar e pintar, porque vocês só estão coibindo uma ação. Vocês não estão ensinando que o filho de vocês precisa aprender. E eu não quero mais ouvir isso, de verdade. Eu passei exatamente por isso. Eu acordava exausta. Eu não tinha prazer em ser mãe. Eu vi o meu filho com medo de mim. E eu via que meu filho não estava aprendendo a ter inteligência emocional. Ele só estava aprendendo a sentir medo. É possível, gente. Cara, essa turma, só nessa turma, um monte de família viu que é possível. Alguns chegaram crentes, outros chegaram descrentes e ficaram maravilhados. Realmente, Giovana, quando eu consigo transformar a dinâmica da minha casa, meu filho muda comigo. É isso. Então a ideia é se conscientizar de como você quer conduzir a educação do seu filho. É entender que um filho obediente é um filho que tem medo. O medo leva à coibição de uma ação e leva à disputa de poder. Um filho que coopera, ele entende a necessidade do respeito, ele se sente respeitado e te respeita. Por isso que ele coopera no dia a dia. Um filho que se sente respeitado é um filho que você consegue ensinar valores, regras, respeitar os mais velhos. E nesse modelo vocês caminham de mãos dadas. E para fechar, eu sei que muitos vão sair daqui reflexivos, muitos vão sair daqui pensando se é isso mesmo que ela falou, mas eu tentei ser respeitoso com meu filho, ele não atendeu, e eu acho que eu vou voltar ao modelo tradicional mesmo. Então, para você conseguir virar essa chave, tirar esse óculos embaçado, eu quero que você anote aí. Pega um papel e uma caneta, escreve no celular, escreve na mão com uma caneta. Agora é o momento. Pega que eu vou falar, tá? Você vai escrever assim no papel: filho obediente igual a medo, que é igual a coibição, que é igual a disputa de poder. Filho cooperativo igual a respeito, que é igual a ensinar, que é igual a caminhar de mãos dadas. Seu cérebro, ele está acostumado com o modo operante de obediência, tá? Sua história te leva a isso. Então, para quebrar isso dentro da sua cabeça, não é fácil. Eu não consigo resolver o problema de ninguém. Eu consigo resolver o problema de criança. Criança, antes dos 12 anos, a gente escolhe por elas. Vocês escolhem por vocês. Só vocês podem resolver o problema de vocês. Eu posso dar armas, ferramentas, informação de qualidade, mas se vocês não pararem para anotar, aí é com vocês. Vocês têm livre-arbítrio. Então, anota aí. Filho obediente igual a medo, que é igual a coabição, que é igual a disputa de poder. Filho cooperativo igual a respeito, que é igual a ensinar, que é igual a caminhar de mãos dadas. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela companhia.